Drogaria e Perfumaria Curitiba. Tudo em medicamentos e perfumaria. Somos Farmácia Popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Olá, eu sou o psicólogo Bruno Alisson e começa agora o Falando da Vida. No nosso programa de hoje, nós vamos falar do transtorno do pânico. Como nós havíamos falado na semana anterior, o transtorno do pânico é um dos transtornos de ansiedade. Então, se você não conferiu o vídeo anterior, vale a pena voltar e conferir. O transtorno do pânico ele é muito caracterizado por um medo excessivo, um medo até mesmo intenso e irracional de algumas coisas. Porém, antes de falar propriamente do transtorno do pânico, eu queria contar uma história para vocês. Se a gente for parar para analisar, há milhares e milhares de anos atrás, os seres humanos primitivos, precisavam estar o tempo inteiro no estado de alerta, porque ele poderia ser devorado ou então, por exemplo, ser atacado por um inimigo. Então os seres humanos viviam nas cavernas e eles precisavam estar o tempo inteiro preparados para lutar ou para fugir. Porém, nos dias de hoje, nós não temos nenhuma situação específica, exceto alguns casos, de que você precisa ter esse medo intenso que você esteja preparado para lutar ou para fugir. E quando você sente esse medo intenso, o seu corpo tem algumas reações que acabam caracterizando alguns problemas. No transtorno do pânico, nada mais é do que esse medo de ter medo. Porque quando nós temos medo de alguma coisa, o nosso corpo reage de um modo diferente. E aí é onde entra essa ansiedade. Por isso que o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma resposta cognitiva ao nosso medo. Porém, esse medo no transtorno do pânico acaba sendo muito intenso, muito abrupto e até mesmo muito violento. Porque ele vem e acontece e simplesmente deixa a pessoa esgotada em questão de segundos. Mas o que diferencia um ataque de ansiedade de um ataque de pânico? Então aqui cabe mais uma pontuação importante. Uma pessoa que tem qualquer outro transtorno de ansiedade, ela pode ter ataques de pânico. Então isso não é exclusivo da pessoa que tem o transtorno do pânico. Então ela pode ter ataques de pânico, porém esses ataques de pânico são diferentes do transtorno de ansiedade, como a gente vai falar um pouco mais para frente, porque ele vem acompanhado de alguns sintomas físicos e psicológicos principalmente. Então numa crise de ansiedade, num ataque de ansiedade, a pessoa não tem tantos prejuízos funcionais quanto no transtorno do pânico. No ataque do pânico existem uma série de reações corporais que acabam trazendo um prejuízo significativo para essa pessoa. No ataque de ansiedade, por exemplo, vai haver a palpitação, vai haver a sudorese e várias outras questões. Porém, isso é totalmente diferente do transtorno do pânico por conta da intensidade. Então, hoje, para a gente falar do transtorno do pânico, a gente precisa perceber alguns critérios diagnósticos associados a esse ataque de pânico, como, por exemplo, as palpitações, o coração acelerado e a taquicardia. Se pelo menos 4 dos sintomas que eu vou citar de agora para frente tiver associado a esse ataque de pânico, a pessoa pode ser diagnosticada como transtorno do pânico. Mas se não tiverem associados, então simplesmente ela tem algum outro transtorno de ansiedade. Mas se essa palpitação, essa taquicardia, ela vier acompanhada desse ataque de pânico, a gente já pode ligar essa luz de alerta se tiver mais 3 componentes aí. O segundo componente é a sudorese, então essa pessoa passa a suar muito, ela passa a suar demais. Um terceiro sintoma seria os tremores ou abalos. Então essa pessoa durante esse ataque ela começa a tremer, ou então fica muito abalada com tudo isso. O quarto sintoma seria a sensação de falta de ar ou sufocamento. Essa pessoa ela não consegue recuperar o fôlego, ela não consegue respirar direito. O quinto sintoma já seria a sensação de asfixia. Ela se sente sufocada de uma maneira que ela de fato acredita que vai morrer. O sexto sintoma seria uma dor ou um desconforto torácico nessa região do tórax. Porém, a gente para imaginar, todos esses sintomas que eu citei até aqui, ainda tem mais 8 sintomas que eu preciso citar, eu citei até o número 5, esses 5 sintomas não estão associados a um ataque cardíaco. A gente vai perceber que às vezes o transtorno do pânico ele traz esse medo também da morte. Então a pessoa ela passa a acreditar que naquele momento que ela está tendo um ataque de pânico, de fato ela pode chegar a morrer. Porque esses sintomas também estão presentes no ataque cardíaco. Mas vocês vão perceber que existem alguns outros critérios que excluem o transtorno do pânico. Então vamos continuar. O nosso sétimo sintoma, na verdade, nós temos a náusea e um desconforto abdominal. Então essa pessoa tem uma sensação de que ela pode vomitar a todo momento, um desconforto abdominal, como se ela estivesse intoxicada. O oitavo sintoma é uma sensação de tontura, uma instabilidade, até mesmo uma vertigem. Essa pessoa acredita que ela pode desmaiar a qualquer momento. O nível de ansiedade depois desse ataque de pânico está tão elevado, que essa pessoa acredita que possa desmaiar.
O nono sintoma seriam os calafrios ou ondas de calor. Pode acontecer as duas coisas diferentes. Pode acontecer um aumento da temperatura do corpo, ou então um esfriamento do corpo, esses calafrios. Um décimo sintoma seriam as parestesias, ou até mesmo uma sensação de formigamento, até mesmo de anestesia do seu corpo. O 11º sintoma seria uma sensação de irrealidade, é como se a pessoa estivesse distante da sua realidade, é como se ela tivesse se desconectado do seu corpo, é uma despersonalização. Ela não acredita que está presente para aquele momento, é como se ela estivesse ali como espectadora. Está tudo acontecendo, mas é como se ela simplesmente não estivesse ali. O corpo dela está presente, mas é como se a alma dela se tornasse uma espectadora. O 12º sintoma seria o medo de perder o controle ou enlouquecer. Isso é muito comum. Pessoas que têm o transtorno do pânico têm uma necessidade excessiva de controlar. E é justamente por esse controle excessivo que elas perdem o controle. O 13º sintoma seria o medo de morrer. Como eu falei, alguns desses sintomas que eu citei estão muito associados a um ataque cardíaco. Porém, a pessoa que tem o transtorno do pânico, ela pode chegar numa unidade básica de saúde ou chegar numa emergência de hospital acreditando que está tendo um ataque cardíaco, mas quando na verdade não está. Ela está sentindo esse nível de ansiedade elevado que acabou gerando umas reações adversas no seu corpo e ela acredita que ela pode morrer a qualquer momento. Porém, a gente vai perceber agora que existem alguns critérios que excluem essa possibilidade do transtorno do pânico, que são: se essa pessoa ela tem algum quadro médico, assim, ela já tem um histórico médico de doenças cardiopulmonares, ela não pode ser diagnosticada com transtorno do pânico, porque essa condição, de fato, quando ela sentir todos esses sintomas, ela pode estar tendo um ataque cardíaco. Então, se essa pessoa tem um histórico médico de problemas cardiopulmonares, ela não pode ser diagnosticada com um transtorno do pânico. Porém, se essa pessoa não tem esse histórico médico, infelizmente, ela pode ser diagnosticada com transtorno do pânico. O uso de substâncias também, algumas substâncias ilícitas principalmente, algumas drogas, também podem levar uma pessoa a um estado de medo excessivo, a esse estado de medo de todas as coisas. Então, uma pessoa sobre o efeito de alguma dessas substâncias não pode ser diagnosticada com um transtorno do pânico. Porém, nós precisamos prestar atenção que esses ataques precisam acontecer em uma dessas duas situações que eu vou citar agora. A primeira delas é essa apreensão e essa preocupação persistente acerca dos ataques do pânico. Então a pessoa ela tem medo de ter um outro ataque e justamente por ter medo de ter um outro ataque do pânico é que ela tem um ataque. Então se a pessoa tem esse ataque de pânico por medo de ter um ataque de pânico, ela pode ser diagnosticada com o transtorno do pânico. Mas essa série de sintomas precisam estar presentes. Não é só ter medo de ter um ataque, mas é ter de fato o ataque com pelo menos 4 dos sintomas que eu citei anteriormente. A segunda situação é uma mudança de maneira desadaptativa e significativa no comportamento. A pessoa passa a ter medo de sair de casa, passa a ter medo de ir ao trabalho, passa a ter medo de participar de alguns espaços ou fazer algumas atividades que antes ela fazia muito bem por medo de ter um ataque de pânico. Então, se esse ataque acontece em uma dessas duas situações, é um critério importante que chama muito a nossa atenção. Outros sintomas também que podem estar presentes no ataque do pânico é uma dor na nuca, uma sensação de um tinido no ouvido, então o ouvido começa a tinir, e além disso alguns gritos e um choro incontrolável. Esses também são alguns sintomas que podem estar presentes e dependendo da cultura. Algumas culturas não estão presentes esses sintomas, mas na nossa cultura, principalmente aqui na América Latina, a gente tem esses sintomas também. Essa dor na nuca, essa sensação de zumbido no ouvido, essa cefaleia, que é essa dor de cabeça constante, e além disso esses gritos ou choro incontrolável. Mas a gente começa a perceber que o transtorno do pânico precisa seguir rigorosamente alguns critérios importantes. Porém, como também ele é um dos transtornos de ansiedade, então ele precisa ser tratado primeiro nesse foco. Como eu falei, todos nós somos ansiosos em maior ou em menor grau, mas existe uma carga de ansiedade, uma carga de medo que é considerada natural e existe essa carga não natural que configura esse transtorno. Mas como que a gente pode começar a pensar a prevenção? Assim como também na ansiedade, é estar conectado com o seu presente, estar conectado com esse momento e se perceber como uma pessoa que não tem controle sobre tudo. As pessoas que têm o transtorno do pânico têm uma necessidade excessiva de controlar tudo. Porém, ao tentar controlar as suas emoções, essa pessoa toma uma rasteira do seu mundo interno. Porque as nossas emoções não são para serem controladas, e sim sentidas. Então hoje essa pessoa ela começa a sentir medo e ao invés dela tentar perceber de onde vem esse medo. Eu estou com medo do que agora? E o que esse medo está me trazendo? Esse medo é real, esse medo é imaginário, esse medo é através da minha ansiedade, através da minha preocupação. Do que eu tenho medo agora?
Essa pessoa, infelizmente, ela não consegue perceber se esse medo é real ou imaginário porque ela não está presente para as suas emoções. Ela não está presente para o que está acontecendo aqui dentro, no seu mundo interior. Por essa pessoa não estar conectada com o seu mundo interior, ela acaba sendo tomada por suas emoções, e principalmente quando se trata do medo. Porque o medo, ele não só se manifesta no nosso psiquismo, na nossa mente, mas ele também se manifesta no nosso corpo. Porque diante de uma situação de perigo, o nosso corpo se prepara para lutar ou para fugir, como eu falei. Eu vou explicar para vocês agora o processo fisiológico dessa ansiedade, o processo fisiológico do medo. Diante de uma situação de medo, o coração começa a bombear mais sangue para as extremidades do corpo, então o coração precisa trabalhar mais rápido, trabalhar mais forte, para ter mais sangue nos nossos braços, nas nossas pernas, para que diante desse perigo a gente possa lutar ou poder fugir. Se o coração trabalha mais rápido, o pulmão também precisa trabalhar mais rápido. Então essa sensação de sufocamento, essa sensação de asfixia, acontece porque o seu pulmão está trabalhando num ritmo mais acelerado. Porque o sangue precisa de mais oxigênio, o coração precisa de mais oxigênio, precisa de mais ar entrando para conseguir bombear esse sangue com qualidade, esse sangue de fato, para as extremidades do corpo, para você lutar ou para você fugir. Porém, por nós não estarmos presentes para esses acontecimentos no nosso mundo interno, a gente tem isso como algo negativo, algo destrutivo. Então essa reação que acontece no corpo, esse processo fisiológico da ansiedade no corpo, ele acaba prejudicando porque a pessoa não está presente para isso. Ela não está conectada com o que está acontecendo aqui dentro. Então as emoções estão acontecendo, mas infelizmente essa pessoa não consegue perceber como elas estão acontecendo e de onde elas vêm. Então se diante de um perigo real ou um perigo imaginário, você vai sentir medo. Você vai se sentir um pouco apreensivo e o seu corpo precisa estar preparado para lutar ou para fugir. Essa é uma resposta instintiva que todos nós temos diante do medo. Então a gente tem que estar preparado para lutar ou para fugir. Então esse processo fisiológico, por nós não termos contato com o nosso corpo, acaba prejudicando de maneira significativa, porque você não consegue perceber, será que de fato eu só estou tendo um ataque de pânico ou de fato eu vou ter algum problema no coração? Nós precisamos prestar atenção se de fato aquilo que nos traz medo é algo real ou algo imaginário. Porém, você só vai conseguir fazer isso quando você estiver presente para o que está acontecendo aqui dentro. Mais uma vez, eu preciso reforçar, nós só conseguimos perceber o quanto que a nossa ansiedade nos prejudica quando nós estamos em contato com o nosso próprio corpo, principalmente durante esses ataques de pânico, porque de fato eles acontecem no nosso corpo. Quando a gente começa a pensar a prevenção, o primeiro passo é ter esse contato com o próprio corpo. É a prática de atividades físicas, é controlar a respiração, fazer exercício de meditação, fazer exercício de respiração para você estar presente e assentar a sua energia. É conseguir se conectar com o seu mundo interior e perceber o que está acontecendo agora aqui dentro. Como que eu estou me sentindo agora? Será que eu estou nervoso? Será que eu estou ansioso? De onde vem essa ansiedade? Que tipo de pensamentos estão me ocorrendo agora? Mas é estar presente para todas essas coisas que estão acontecendo. O primeiro passo para se prevenir esses ataques de pânico seria essa conexão com o seu próprio corpo. Além de estar conectado com o presente, conectado com o momento, mas é também estar conectado com o seu mundo interno, com o seu corpo. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, assim como também se tratando da ansiedade, é trazer uma rotina mais leve, você perceber que você não tem controle sobre tudo. Que essas situações, o que acontece à sua volta, não é de total responsabilidade sua. Parte dessas situações que acontecem é sim sua responsabilidade, mas você não é responsável sobre tudo. Você não precisa entregar resultado por tudo que está acontecendo à sua volta. Você precisa se focar naquilo que é sua responsabilidade e fazer uma coisa de cada vez. Fazer uma tarefa por vez, focar sempre naquilo que você dá conta de fazer e não assumir obrigações ou responsabilidades maiores do que você consegue desempenhar. Então, fazer algo, uma coisa de cada vez, perceber que você não tem controle sobre tudo, além de estar em contato com o seu próprio corpo, são alguns passos que nós podemos usar para se prevenir esses ataques de pânico e se prevenir a elevação dessa ansiedade para um nível tão alto, mas tão alto, que você desenvolva esse transtorno do pânico. Um terceiro passo, na verdade um quarto passo, que nós podemos colocar como algo muito importante, seria relaxar. Uma pessoa que sofre com o transtorno do pânico, ela não consegue relaxar. Ela está o tempo inteiro em alerta, um estado de hipervigilância, ela não consegue de fato descansar. Ela não consegue se sentar e pensar, nossa, como hoje foi um bom dia, como eu estou tranquilo hoje, como eu estou feliz hoje. Ela não consegue ter esses momentos, porque o tempo inteiro ela está se preocupando e procurando alguma coisa para poder se preocupar. E naturalmente essas preocupações vão trazer medo, e esse medo pode também aparecer um ataque de pânico. Mas uma curiosidade sobre os ataques de pânico, diferente das crises de ansiedade, eles acontecem em questão de segundos.
O ataque de pânico ele não acontece com uma intensidade muito grande. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela fica ali algumas horas, alguns 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, o dia inteiro passando, sentindo esses sintomas. O ataque de pânico não. Ele acontece rapidamente, em questão de minutos, em questão de segundos. E às vezes ele pode acontecer em um estado que a pessoa está relaxada. A pessoa acaba de acordar, por exemplo, ela já é tomada por um medo tão intenso, mas tão intenso que ela tem um ataque. Ou às vezes a pessoa está ansiosa e esse nível de ansiedade é tão elevado, mas tão elevado que ela também tem um ataque. Então a pessoa pode estar tranquila que esse ataque vai aparecer. Então esse é um diferencial quando a gente começa a pensar na ansiedade e no transtorno do pânico. Então o transtorno do pânico, esses ataques, diferentemente da ansiedade, como eu falei, a ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles também podem ser associados a ataques de pânico, mas esse ataque de pânico no transtorno do pânico, eles acontecem rapidamente, em questão de minutos. É uma sensação que em 30 segundos você vai do céu ao inferno. E isso gera um esgotamento, isso gera uma sensação de quase morte. A pessoa de fato acredita que vai morrer. Então essa é uma curiosidade importante para a gente conseguir diferenciar uma crise de ansiedade de um ataque de pânico. Mas esses 4 passos que eu coloquei até aqui são algumas possibilidades de como nós podemos prevenir esses ataques de pânico, como nós podemos prevenir o aparecimento, até mesmo o desenvolvimento da nossa ansiedade, até chegar nesse nível do transtorno do pânico. Então essa rotina mais leve, uma rotina mais criativa, esses espaços, esses momentos para entrar em contato com o seu corpo, entrar em contato com o seu mundo interior e conseguir relaxar, são as grandes possibilidades para a gente começar a pensar o tratamento dos transtornos do pânico. Porém, hoje, infelizmente, a gente não para prestar atenção em si mesmo, não para olhar para dentro e estar presente para aquilo que nós estamos sentindo. Então, enquanto a nossa sociedade não parar e prestar atenção em si mesmo e no que está acontecendo aqui dentro, nós teremos pessoas cada vez mais ansiosas e mais transtornadas, entre aspas. Então o Brasil hoje é o país mais ansioso da América Latina. Mas por que será? Será que de fato nós estamos com medo de alguma coisa real ou nós acreditamos em algo imaginário que possa nos causar esse medo? Esse foi o nosso programa de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e ficar ligado porque na semana que vem tem mais. Até a próxima!